Pessoal, vamos iniciar? Vamos iniciar nossa live? Ok. Primeiramente, eu gostaria de pedir mais uma vez para você que entrou agora na nossa live. Já manda aí o link da live pro seu amigo. Já reserva aí um tempinho, manda lá, compartilha aqui no seu TikTok. Ó, Renata tá ao vivo, falando sobre visto de trabalho. Você que tem empresa no Brasil, quer chamar alguém, um estrangeiro, para trabalhar na sua empresa, já me ajude aí compartilhando, ok? Você também pode pegar o link dessa live e enviar lá nos grupos do WhatsApp que você participa. Manda aí lá nos grupos do WhatsApp que você participa. Manda aí também a live, tá bom? E também vou pedir para você que não é seguidor, nos seguir aqui no TikTok, acompanhar o trabalho que a Rádio Zmigueixo tem feito em todo o Brasil e em todo o mundo, você que não é seguidor. E vou pedir também para você que está aqui ao vivo, que você ainda não conhece a Rádio Zmigueixo, meu nome é Renata Alves, CEO da Rádio Zmigueixo. Eu e toda a nossa equipe já ajudamos milhares de imigrantes a obter a cidadania brasileira, a solicitar visto para entrada no Brasil, visto para saída do Brasil, regularização migratória, tradução de documentos, visto americano, visto canadense. Então a gente tem um leque de oportunidades para que o imigrante possa adentrar o Brasil. E nessa semana, nós estamos aqui na semana dos vistos, ok? Enzo, eu tô na live. Eu tô aqui na semana dos vistos. Então, nessa semana, nós estamos falando sobre todos os tipos de visto para ingressar no Brasil. Na segunda-feira, nós falamos sobre o visto de reunião familiar. Na live de ontem, nós falamos sobre o visto de estudante. E hoje é o visto de trabalho. Na live de amanhã, nós vamos falar sobre visto de turismo, tratamento de saúde, visto religioso. E na live de sexta-feira, nosso último dia da semana dos vistos, nós iremos falar sobre o visto de procura-trabalho para Portugal e as suas mudanças aí com a lei de anti-imigração que o governo português está implementando no país. Então, sejam bem-vindos a nosso terceiro dia da Semana dos Vistos. Neste dia, nós iremos estar tratando sobre o visto de trabalho para ingresso no Brasil. Muitas pessoas desconhecem esse tipo de visto. Para quem esse tipo de visto é direcionado? É destinado aos estrangeiros que desejam trabalhar no país, ou seja, aqui no Brasil. É para esse tipo de público que esse visto foi criado. Com ou sem vínculo empregatício. E aí eu vou diferenciar para vocês o que é, Renata, vínculo empregatício, sem vínculo empregatício. Existe sim uma diferença muito grande em diferenciar aí o tipo de visto. Quando você está selecionando o tipo de visto que você quer entrar, é importante você saber a diferença entre com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício. E quando nós falamos aqui do visto de trabalho, ele é direcionado para todos os países e todas as nacionalidades. E aqui também nós iremos falar como a empresa que está no Brasil faz essa captação dos estrangeiros para trabalhar em solo brasileiro. Também vamos falar quais documentos são mais importantes para o estrangeiro que quer ingressar no Brasil com esse visto de trabalho. É uma grande oportunidade aqui para você conhecer como funciona esse processo de visto de trabalho para ingressar no Brasil. Diferente dos outros tipos de visto, o visto de trabalho para o Brasil, ele é direcionado em território brasileiro,
Primeiro, ele passa por uma aprovação aqui no Brasil, para depois de aprovado no Brasil, você solicitar o visto na Embaixada Brasileira em que esse estrangeiro se encontra. Nós iremos falar também os tipos de solicitação. Eu posso solicitar um visto de trabalho com residência prévia ou apenas residência. E aí eu iria também falar a diferença entre esses dois tipos de solicitação. Vamos lá. O que é importante vocês entenderem? Existe essa classificação do item 5, que também é conhecido como visto de trabalho. O item 5, ele tem ali a possibilidade de solicitar um visto de trabalho com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício. Mas como que assim, Renata? Vínculo, com vínculo, sem vínculo, qual que é a diferença? Com vínculo empregatício, eu preciso que uma empresa no Brasil me contrate, assine o contrato de trabalho determinado. Então, é por isso que quando a gente fala com vínculo, é porque você já vai entrar no Brasil vinculado a um contrato de trabalho. Então, para você ingressar no Brasil, estrangeiro ingressar no Brasil, ele já tem que ter uma empresa no Brasil que vai fazer o processo de solicitação e também o processo de assinatura do contrato. Nesse contrato vai ter ali determinado a função que ele vai exercer no Brasil, o salário que ele vai receber no Brasil, o tempo do contrato que será assinado, tudo isso vem descrito nesse contrato de trabalho. E quando a gente fala visto de trabalho sem vínculo empregatício, é um prestador de serviço, é aqueles profissionais que trabalham a bordo de atividades marítimas, a bordo de navios que ingressam em território brasileiro, é representar uma instituição no Brasil, representar uma pessoa jurídica corporativa, por exemplo, aquelas empresas multi-internacionais que têm sede em outros países e também tem sede no Brasil. Algum profissional vem de lá para cá fazer algum treinamento, precisa desse visto de trabalho. Atividades artísticas, atividades deportivas, e aqui é muito utilizado para jogador de futebol. Por exemplo, um time no Brasil quer contratar um jogador de futebol para executar atividades no Brasil. Esse time de futebol vai fazer um contrato de trabalho sem vínculo empregatício com esse profissional jogador de futebol. Então, essas são as duas diferenças. Os tipos de vistos mais utilizados, mais solicitados junto ao Ministério da Justiça, é o visto de trabalho com vínculo empregatício. Ou seja, uma empresa no Brasil, depois eu vou até mostrar para vocês no Diário Oficial da União como que é aprovado esse visto em território brasileiro. Vou mostrar para vocês ao final dessa apresentação. Então, vocês já entenderam aqui um pouco básico dessas duas diferenças, com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício. E aí a gente vai tratar também qual o requisito que a empresa que está no Brasil tem para contratar um estrangeiro que está lá no exterior. Existe sim, eu tenho que reconhecer o perfil da empresa que vai estar no Brasil e o perfil do estrangeiro que está no exterior. Porque se eu não tiver essa empresa e esse estrangeiro correspondendo aos requisitos, o visto não é aprovado. A gente tem até aqui, a gente faz muito visto de trabalho para estrangeiros que estão no Brasil e tem uma empresa. Inclusive, recentemente a gente fez 2 vistos de trabalho por empresa, que quem é o dono é um brasileiro naturalizado e ele também é de Bangladesh. E aí ele falou: Renata, eu tenho uma loja no Brasil e quero trazer 2 pessoas para trabalhar na minha empresa. 2 pessoas lá de Bangladesh
para trabalhar na minha empresa. Ok, vamos fazer o visto de trabalho para essas pessoas lá de Bangladesh vir trabalhar na sua empresa aqui no Brasil. Um visto já foi aprovado, a pessoa já está até no Brasil já trabalhando, e o outro nós estamos dando prosseguimento para aprovar esse tipo de visto. Então, existem essas diferenças aí quando você faz e aplica um visto de trabalho. O perfil da empresa. Como que eu vou analisar o perfil da empresa? São todas as empresas que pode chamar, que pode contratar um estrangeiro? E aqui a gente vai ver que não são todas as empresas, ok? São todos os estrangeiros que podem solicitar esse visto de trabalho? Não, não são todos os estrangeiros que correspondem ao perfil necessário, os requisitos necessários para solicitar o visto de trabalho. E aí é muito importante a gente destacar que a empresa ela não pode ser MEI, não pode ser aquele microempreendedor que quer contratar estrangeiro. Por quê? Existe uma regra, que a gente vai até falar sobre isso no próximo slide, que a empresa pode contratar um estrangeiro para cada 2 brasileiros. Ou seja, é permitido que 1/3 da empresa seja estrangeiro. E como a gente tem aqui o MEI, que só pode contratar uma pessoa, o MEI não pode contratar estrangeiro, no caso do visto de trabalho. Essa empresa tem que ser ME em diante, ou seja, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, tem que ser a de microempresa adiante. Essa empresa ela também deve ter, no mínimo, 2 brasileiros registrados com carteira assinada. Por quê? Para cada um estrangeiro, eu preciso de 2 brasileiros. Por exemplo, nós da Rádio Ziminguete, nós somos uma equipe de 10 pessoas. Então, a Rádio Ziminguete, por ter 10 empregados brasileiros, pode trazer 5 estrangeiros. Uma empresa que só tem 4 brasileiros registrados de carteira assinada, só pode chamar 2 estrangeiros com visto de trabalho. Ah, Renata, eu sou microempresa e eu só tenho 1 brasileiro registrado. Então, você não enquadra no requisito mínimo de brasileiros registrados com carteira assinada. Ok? Então, é importante a gente falar sobre esse requisito da empresa. E aí, quando nós iremos falar do visto, o perfil do empregado para esse visto de trabalho, vamos analisar qual perfil esse imigrante deve ter para ser requerente do visto de trabalho e ingressar no Brasil. Primeiro, esse imigrante ele tem que ter capacidade civil. E aí a gente fala no Brasil que é ser maior de 18 anos. Segundo, ele tem que ter, no mínimo, 4 anos de experiência profissional para aplicar esse visto de trabalho. 4 anos de experiência profissional comprovada. Comprovada com o quê, Renata? Com a declaração de alguma empresa que ele trabalhou lá no país de origem, tem que estar comprovada. E também tem que ter concluído os 12 anos de estudos. No Brasil, a gente chama aí de ensino médio. Tem que ter ensino médio concluído. Esse é o visto de trabalho com vínculo empregatício. Tem que analisar o perfil da empresa e o perfil do empregado. Se a empresa não tiver o perfil, não consegue chamar para um visto de trabalho. Se o empregado não tiver o perfil, não consegue chamar com visto de trabalho. É necessário que a empresa e o empregado estejam dentro desses requisitos para poder aplicar o visto de trabalho. Importante lembrar também que o visto de trabalho, primeiro, ele é analisado no Brasil pelo Ministério da Justiça. E depois que é aprovado, publica-se em Diário Oficial da União e, em seguida, esse estrangeiro pode sim solicitar o visto na Embaixada Brasileira. Tá bom?
Existe também uma diferença nos tipos de solicitação. Esse aqui é até um dado muito importante para você que é estrangeiro e está no Brasil. A residência prévia é quando o imigrante está no país estrangeiro. Aí eu solicito residência prévia. Quando o imigrante já está em solo brasileiro, aí a gente chama somente de residência. Mas, Renato, por que existe essa diferença? Por que o imigrante já está no Brasil, vai solicitar residência? Porque a gente tem casos, por exemplo, de um estrangeiro que está no Brasil como solicitante de refúgio. Ele está ali com documento temporário, provisório, não é nem temporário, documento provisório de solicitante de refúgio e não tem uma estabilidade. E aí esse solicitante de refúgio, ele trabalha no Brasil de carteira assinada. Portanto, se a empresa estiver disponível e estiver na disponibilidade, pode solicitar esse visto, não é visto não, porque visto é para quem está fora do Brasil. Pode solicitar essa residência para fins laborais junto a esse imigrante que é solicitante de refúgio. E aí o solicitante de refúgio vai ser arquivado, a solicitação de refúgio dele, e ele recebe a residência de 2 anos temporária. O visto, quando o imigrante entra com a residência prévia, que é a residência de trabalho, ele pega uma residência de 2 anos e depois ela é renovada para permanente. Mas primeiro ela pega uma residência ali de 2 anos. Pessoal, pode deixar as perguntas aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo aí todos vocês. E aí existe também aquela regra dos funcionários, 1/3, que eu falei para vocês. A regra de 1/3 para os estrangeiros registrados em empresas brasileiras significa que para cada 3 empregados registrados, no máximo 1 pode ser estrangeiro. É por isso que a empresa tem que ter no mínimo 2 estrangeiros registrados de carteira assinada para poder trazer um estrangeiro. Pessoal, tem alguma dúvida aí que eu não respondi? Deixa eu ver aqui. É Francisco, sim, para todas as nacionalidades, não somente Angola, tá? Nós fazemos esse visto de trabalho para todas as nacionalidades. Só que é importante você identificar, conforme eu falei, que para solicitar um visto de trabalho, eu já tenho que ter uma empresa no Brasil que vai oficializar esse contrato de trabalho. É necessário uma empresa no Brasil que vá oficializar esse contrato de trabalho. E muitas das vezes, gente, até imigrantes que estão no solo brasileiro, que querem mudar sua residência para o laboral, essa empresa ela tem que ter disponibilidade em solicitar. Por quê? Quem faz essa solicitação é a empresa no Brasil que está te contratando. São os sócios da empresa, o proprietário da empresa, o representante legal dessa empresa, que vai oficializar o pedido desse visto ou residência. Tá bom? Mociara, nós falamos na live de segunda-feira, nós falamos sobre o visto de reunião familiar. Inclusive, o replay da live está lá no nosso YouTube, tá? Deixa eu até colocar aqui para você. O replay da nossa live tá lá no YouTube da Rádio Imigueixo. Vou até colocar aqui para vocês também, para vocês verem sobre visto de reunião familiar. O Paco colocou aqui, quem tem MEI, né? Acredito que ele quis dizer MEI. Pode solicitar residência laboral? Conforme eu falei, Paco, não pode. Eu descrevi aqui para vocês. Não pode. O MEI não pode solicitar residência laboral e nem visto laboral. O MEI não pode. O microempreendedor não é permitido.
Deixa eu colocar aqui no YouTube da Rádio Zmigueixo. Tá disponível o replay das lives anteriores, tá, gente? Então, se você quiser assistir a replay da live sobre o visto de estudante, tá aqui no nosso canal de YouTube. O replay da live de reunião familiar tá no replay do YouTube também. E o replay da live de hoje também vai ficar disponível no YouTube. Aqui, ó. Esse é o YouTube da Rádio Zmigueixo, tá? Aqui nós deixamos o visto de estudante, que foi a live de ontem. Na live de segunda-feira está disponível também o visto de reunião familiar. Então, para você que quer saber mais sobre visto de reunião familiar, você tem que ir lá assistir as lives anteriores, tá? Replay da live. Porque essa live é somente sobre visto de trabalho. Eu vim para o Brasil com visto de trabalho, a RNE vai perder validade no próximo ano. Será que vão dar um permanente? Ótima pergunta, Alberto. Se você entrou já com RNE, com visto de trabalho, pegou RNE temporário, só vai conseguir renovar para permanente se você já estiver trabalhando, tá? Se você continuar trabalhando nessa empresa ou em outra empresa. Que aí, quando você for renovar, você vai levar todos os seus documentos de trabalho, sua renda, endereço, tudo atualizado e solicitar permanente. Pessoal, aqui eu estou no Diário Oficial da União, tá? Estou aqui no Diário Oficial da União e eu quero mostrar para vocês como que é a aprovação do visto de trabalho, tá? O visto de trabalho, depois que ele é aprovado, ele tem que ser publicado em Diário Oficial da União. Então, aqui eu vou pesquisar a publicação de hoje, tá? Publicação feita pelo Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Justiça. Então, aqui na Coordenadoria Laboral, ó, Coordenadoria Geral de Imigração Laboral, CGIL. Aqui, nesse despacho foi publicado hoje, inclusive tem até um cliente nosso que foi aprovado hoje. Pela resolução número 2, resolução número 2 de 2017, aqui vem aprovando todos os vistos. Então, a coordenadoria relata aqui todos os vistos que foram aprovados. E aqui, quando é publicado uma aprovação do visto de trabalho, eles publicam o número do processo, a empresa que solicitou, o prazo que esse imigrante vai ficar no Brasil e coloca o nome do imigrante, a data de nascimento do imigrante, o número do passaporte do imigrante, o país que esse imigrante está vindo, no caso esse aqui está lá em Bangladesh, foi aprovado o visto para ele. Então, aqui vai ter... vamos supor que tem Bangladesh, França, ó, esse da França vai ficar 2 anos. Deixa eu ver aqui se tem mais. China. Gente, aqui tem muitos chineses que solicitam visto de trabalho. Muitos. Ó, China. Bangladesh. Esse daqui é de qual país? Bangladesh também. Bangladesh. Não tem um país diferente, não. Olha só. E geralmente, por exemplo, essa inspeção aqui, inspeção de alimentos, ela tá chamando muito imigrante de Bangladesh. Provavelmente o dono dessa empresa é um nacional de Bangladesh. E aí ele tá chamando vários imigrantes para trabalhar na empresa dele aqui no Brasil. Provavelmente é isso. A gente tem aqui, olha, novamente essa empresa, China, Japão, China, França, Suécia, ó, imigrante que foi contratado por essas empresas aqui, Esquênia, Latim América, por 2 anos, vai ficar no Brasil.
Japão, China, Grã-Bretanha, ó, Grã-Bretanha, China, Inglaterra. Ó, tem várias pessoas aprovadas no visto de trabalho de vários países. França, China, Índia, ó, até Índia. Índia, isso é só de hoje, tá, gente? Todos os dias o Ministério da Justiça publica vistos aprovados, todos os dias. China, Portugal, ó, Portugal para o Brasil. País Canadá, ó, tá vindo até gente do Canadá para trabalhar no Brasil. Escola Internacional contratou essa pessoa para 2 anos de trabalho aqui no Brasil, que está lá no Canadá. Paquistão, México, Austrália, Mianmar, país de Mianmar também aprova visto, trabalho. China, a maioria aqui vai ser China, tá vendo, gente? Ó, de uma empresa só, que era a empresa Baidu. Ó, um monte de gente chamou da mesma empresa. China. Ó, tudo isso aqui é visto aprovado. E também tem visto que foi reprovado por algum problema, com alguma documentação que deixaram de anexar no processo. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal, que eu não respondi? Acredito que eu já esclareci tudo aí sobre esse visto de trabalho. É uma oportunidade aí para você que não conhecia. Agora você conhece o visto de trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, qualquer informação que vocês precisarem, chamar no WhatsApp. Deixa eu colocar aqui nosso WhatsApp. Colocar meu WhatsApp aqui, caso vocês queiram ter interesse em entrar em contato conosco. Esse aqui é o WhatsApp da Rádio Smiguation. Dá um print aí na tela. Esse é o nosso WhatsApp, você que quer falar conosco. Pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Maravilha. Maravilha. Ok, pessoal? Então, tenha uma ótima noite para todos vocês. E a gente se vê na live de amanhã, que iremos tratar sobre o visto de tratamento de saúde, visto de turismo e também sobre o visto de acolhida humanitária na live de amanhã. Então, vejo vocês amanhã na nossa próxima live. Um abraço.